Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Responsabilidade Social Corporativa e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as descobertas científicas, o quanto essas descobertas podem influenciar o mercado e o quanto a reviravolta nessas descobertas podem impactar diretamente no seu negócio. Gente, vocês se lembram na década de 1980, 1990, quando houve uma série de artigos e de notícias falando que consumir ovo, por exemplo, era prejudicial à saúde. Então houve uma verdadeira, quase um pânico, né, no pessoal que valoriza a boa saúde, a boa alimentação, porque era divulgado a informação de que ovo fazia mal, que tinha colesterol, podia entupir as artérias, a pessoa podia morrer no consumo excessivo de ovo. Falava-se inclusive que o ideal era consumir 2 ovos por semana, e assim foi até mais ou menos o começo do ano 2000, 2008 mais ou menos, quando as coisas mudaram, novas descobertas, novas pesquisas científicas foram feitas e aí foi relatado que consumir ovo não fazia mal à saúde, que poderia ser consumido à vontade, pelo contrário, fazia bem e tal. Então houve aí um alívio nesse sentido. Até então, a gente percebia que várias empresas, principalmente as empresas do setor alimentício, se preocupavam com ele, começaram a se preocupar com essa questão do ovo. Então elas procuravam reduzir a utilização desse insumo na fabricação dos alimentos. Houve até a criação da maionese light, né, com menor teor de colesterol. Isso tudo foi muito bom, né? Criaram novos produtos de repente mais dietéticos, mais saudáveis e tudo mais. Mas depois dessa reviravolta, o posicionamento mudou, as empresas não estão mais tão preocupadas com essa questão e desenvolvem aí novos produtos baseados nesses novos resultados científicos, tá bom? Mas a questão, da mesma forma que aconteceu com a questão do ovo, hoje nós temos uma situação um pouco semelhante em alguns aspectos, que é a questão ambiental, especialmente relacionado ao CO2, né, às emissões de CO2, o gás carbônico. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: existem duas versões científicas, duas correntes a respeito do CO2, onde uma considera o CO2 como uma substância poluente, né, e que impacta diretamente no clima do globo. A outra vertente diz que não, né, que o CO2 não é um gás poluente, e sim seria o gás da vida, porque os vegetais precisam, as plantas precisam do CO2, e se você retirar o CO2 da atmosfera, as plantas morrem, dá um desequilíbrio ambiental enorme e tal. A questão começou pelo seguinte: em 1990, o IPCC, que é o órgão da ONU que cuida das questões ambientais, publicou um relatório onde no sumário descritivo, que é aquela parte que tem no começo do relatório, na verdade o sumário descritivo antecede o relatório e se trata do resumo, né? Ele cuida do resumo do relatório. Então no sumário descritivo é apresentado o que qual é o objeto do estudo, quais as conclusões que foram tiradas, e aí a pessoa que quiser olhar com mais detalhes, ela lê o relatório e tal. Bom, em 1990 houve aí o primeiro relatório do IPCC relativo ao CO2, e no sumário descritivo estava dizendo lá que o CO2 causaria um impacto global, né, mudanças climáticas profundas na Terra, e aí poderia haver o derretimento das geleiras e aumento do nível dos oceanos, ou seja, uma série aí de catástrofes naturais. Isso foi amplamente divulgado pela mídia, saiu em todos os jornais, houve até um clima de pânico em relação a esse assunto, e isso impactou diretamente no mercado, porque as empresas começaram a se preocupar com a questão e desenvolver produtos ou processos que objetivem uma menor emissão do CO2, tá?
Por outro lado, nós temos uma corrente, que é a corrente chamada dos céticos, ou seja, o grupo de cientistas que não crê que o CO2 cause um impacto global, né? O que eles falam é o seguinte, que essa conclusão, que na verdade não seria uma conclusão, que está no sumário descritivo, ela não é apresentada no relatório. Quando o sumário descritivo fala a respeito do aquecimento global devido ao CO2, eles afirmam que essa conclusão foi baseada em modelo de computador e não em observações científicas sérias, verídicas. Tanto é que a questão do aumento dos oceanos, eles afirmam que desde aí, acho que o final do século XVIII, há uma medição do nível do oceano, embora muito rudimentar, mas já havia aí uma primeira demarcação do nível dos oceanos, e até então nem essa medição, nem as medições posteriores afirmaram que os oceanos têm aumentado. Na verdade, eles afirmam que o oceano está no mesmo lugar. A questão das mudanças de temperatura, os céticos também afirmam que não há qualquer registro que afirme que as temperaturas estão subindo. Fala-se muito dos microclimas nas cidades, nas grandes cidades, mas esses microclimas são causados pela urbanização, pelo uso excessivo do concreto, né, que aquece aquela região que forma a cidade, mas esse tipo de aquecimento local, esses microclimas, não tem qualquer influência na temperatura global, tá bom? Então aí essas duas vertentes. Até mais ou menos 2016, 2015, a gente percebe que os aquecimentistas, a vertente dos aquecimentistas estavam a pleno vapor, estava todo mundo aí preocupado com a questão do CO2, a legislação em diversos países, inclusive no Brasil, estava sendo alterada, né? Várias proibições de produtos estavam sendo impostas e tudo mais. Mas aí, a partir de 2016, 2017, essa vertente começou a perder um pouco de força, principalmente quando houve a candidatura do Trump nos Estados Unidos. O Trump, ele é um combatente do aquecimentismo, né? Ele acredita que isso é uma farsa, isso não funciona, não corresponde à realidade. Então ele começou a trabalhar bastante nesse tema, nesse item, e ele ganhou as eleições. Então a política ambiental do Trump hoje não é mais tão voltada ao aquecimento global. Da mesma forma que no Brasil nós tivemos o presidente Bolsonaro, que também segue a mesma linha. Ele não acredita que o CO2 cause um aquecimento global, e ele acredita que há questões bem mais importantes que devem ser analisadas, principalmente em relação à poluição, tá? Ele diz que a poluição é um foco que realmente merece atenção, e ultimamente, devido às tragédias aí de Brumadinho ou de Mariana, a prevenção dos desastres ambientais causados por ações antropogênicas, as represas, né, instalações, vazamentos de óleo, tudo. Então, essa questão da prevenção de acidentes, a questão do desenvolvimento sustentável e a questão da poluição acabaram subindo em relação ao mercado. Tanto é que a gente vê hoje que as pessoas não estão mais falando com a mesma intensidade em temas como pegada de carbono ou aquecimento global. Inclusive os céticos afirmam que nós estaríamos entrando aí numa mini era glacial, e que essa questão do aquecimento não corresponderia à realidade, porque uma série de observações, registros arqueológicos e registros atuais, nada disso indica que há uma tendência ao aquecimento. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: o nosso canal não é um canal que que aborda essas questões mais políticas. Nós somos um canal de gestão, nós falamos sobre negócios. Então o objetivo da gente abordar esses assuntos aqui com vocês é para que vocês entendam o que está acontecendo no mercado, para com essas informações vocês poderem tomar as decisões corretas, para vocês não ficarem aí perdendo tempo com algumas coisas que podem impactar negativamente o seu negócio, tá? A gente acredita o seguinte:
a empresa não deve ser ativista, tá? Se a sua empresa apoia alguma causa ou gosta de alguma causa, nós já falamos nos vídeos anteriores. Apoiem alguma entidade que defende a causa que vocês simpatizam, uma entidade séria, uma entidade honesta, tal, mas procurem não se envolver diretamente com essas questões de ativismo, principalmente se forem questões polêmicas. A gente não pode esquecer que a responsabilidade social é formada por 3 pilares. Nós temos o pilar econômico, nós temos o pilar das pessoas e nós temos o pilar ambiental. No que se refere ao pilar ambiental, qual é a dica? A dica é vocês focarem os seus esforços naquilo que é comprovadamente eficaz, ou seja, aquilo que está comprovado. Nós falamos sobre poluição, por exemplo. A poluição é algo comprovado? Sim, é comprovado, ela existe. Se você passar num rio lá da sua cidade, especialmente se a sua cidade for grande, você vai ver a situação do rio, né? A questão de prevenção dos desastres ou acidentes, por menor que seja a sua empresa, de repente você tem lá um tanque com óleo, alguma coisa, uma substância poluente, um produto químico armazenado, atento a isso. Então, a segurança ambiental devido à prevenção de acidentes, isso é importante. O desenvolvimento sustentável, quer dizer, como eu vou fazer para produzir melhor, para produzir mais, sem agredir o meio ambiente. As questões ainda que estão em dúvida, as questões que não foram ainda cientificamente comprovadas, como a questão do CO2, não quero dizer aqui que o CO2 polui ou não polui, o problema é que há uma discussão, porque se você for analisar a corrente dos aquecimentistas, eles têm argumentos sólidos. Só que o ponto de vista dos céticos também tem argumentos sólidos. Então nós que não somos especialistas, nós ficamos aqui meio divididos, né? E a gente não pode entrar nessa questão com uma abordagem unidirecionada, tá? A gente tem que entrar com um foco um pouco mais aberto, porque isso influi nas tendências de mercado, especialmente em relação à percepção do consumidor. Então a gente vê determinadas empresas apoiando determinadas causas, que depois, passam alguns poucos anos, de aquilo se mostra uma verdadeira barca furada. A empresa que acaba até comprometendo aí a sua imagem, achando que está defendendo uma boa causa, depois, né, a coisa se mostra o contrário, que nem aquele banco que aconteceu, aquela exposição, né, que foi polêmica, quer dizer, todo mundo achava que aquilo estava sendo uma coisa bacana, legal, tá? Depois acabou se queimando a imagem do banco. O banco chegou a perder, inclusive em um único dia, chegou a perder 40 mil clientes, tá? Isso por causa de uma decisão baseada no impulso, tá? Então, muita calma, vamos focar nos assuntos que são já cientificamente comprovados, tá? E os seus esforços devem ser direcionados na real preservação do meio ambiente. Isso precisa ser ações sinceras, ações corretas, tá? Ações éticas. Não adianta você, como nós já falamos anteriormente, não adianta você sair por aí plantando 10 árvores, aquilo sai na mídia e o seu fornecedor é um grande destruidor das florestas. Quer dizer, o que adianta a sua árvore estar plantada, as suas mudinhas lá, se o seu fornecedor faz exatamente o contrário daquilo que você fez. Então, responsabilidade social são ações coordenadas e globais, mas isso tem que ser realizado com base uma base mais sólida, tá ok, pessoal? Então, vamos focar no prático, no que é comprovado, naquilo que pode ser verificado no nosso dia a dia e que pode decididamente influir na saúde e no bem-estar das pessoas. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a atenção e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!